Olá, estamos no nosso segundo vídeo meditativo acerca do primeiro livro do profeta Samuel, assim denominado nas Escrituras. E a gente ainda tem algo a pensar acerca da oração de Ana. Em Samuel capítulo 1, versículo 10, diz o texto: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que Ana fez aqui está detalhado no vídeo anterior, vídeo número 1 dessa série sobre Samuel. Mas aqui eu queria chamar a sua atenção para essa situação de a gente orar com a amargura, que vai dizer com a amargura de alma. Ana ora ao Senhor com a amargura de alma e chora abundantemente. Ou seja, a mesma escritura que diz, o apóstolo Pedro diz que a gente deveria lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, aqui também nos ensina a lançarmos sobre Ele toda a nossa amargura. Amargura é algo que a gente já vê com um olhar moralista, né? A gente já pensa que uma pessoa amarga é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que não se desprende do passado, é uma pessoa que tem problemas psicológicos, porque a gente tem que ser objetivo, a vida é daqui para frente, etc. A gente também confunde amargura com a gente não conseguir se desprender das memórias. E não é isso. Uma pessoa digna como Ana se amargura. Uma pessoa que é digna como a Ana, a mãe do profeta Samuel, ela sabe assumir para si diante de Deus, porque é isso que a Escritura diz: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. E Ana, não sabendo de nada que nós sabemos hoje, ela não tinha essa Bíblia para ler, ela se assumiu diante de Deus amarga, com amargura de alma. Existem as pessoas amargas que são rancorosas, porque são pessoas de repente mal resolvidas, porque elas têm ódio de tudo que acontece em relação aos outros, elas queriam ser os outros, de maneira que a amargura acaba sendo a última expressão da inveja, a última expressividade da inveja é a amargura. Aqui não. Aqui a Ana era sobrevivente da misoginia histórica, porque ela era casada com um homem que tinha uma outra mulher chamada Penina. Aqui a Ana, ela é sobrevivente dessa rival que dela zombava porque ela não tinha filhos, E aqui a Ana é sobrevivente também dessa questão: será que eu sou maldita porque eu não tenho filhos? E aí diz que a Penina caçoava muito dela, e aí ela não vai ficar fazendo filosofias não, ela chega diante de Deus e ela, com toda a amargura de sua alma, ela se derrama diante do Senhor. Porque nesse sentido, não é pecado ter amargura. Pecado é você não colocar essa amargura diante do Senhor. Na verdade, a Bíblia nos traz muitas expressividades da amargura. A primeira amargura, ou a que a gente poderia até chamar de mágoa, é quando você tem plena consciência dos processos históricos que te trouxeram até aqui. Por exemplo, de repente você que me assiste é alguém que apanhou muito na infância e percebe que você se tornou um adulto ou uma adulta muito temeroso ou temerosa, com muitos receios, ou às vezes repetindo nos seus filhos essas surras injustas que você levou. Isso é uma mágoa. Isso não tem de ser criminalizado. Isso é a cicatriz que ficou. Alguém pensa assim: não, sacode a poeira e vamos para frente. Tem coisa que não dá para sacudir a poeira e ir para frente. Como é que você vai caminhar com os pés com queimaduras de terceiro grau? É necessário contemplar as mágoas, contemplar as feridas, revisitar o que está acontecendo, e além de a gente ter a presença do Senhor, o Senhor pode te orientar a procurar isso de maneira profissional, numa psicoterapia, num aconselhamento, Mas essas são mágoas legítimas. A dor dói. Deus, quando se fez homem, a dor que lhe doeu mesmo. Não adiantava ele bancar: não, eu sou Deus, a minha vida ninguém atira de mim, eu espontaneamente a dor, por isso que eu não sinto dor. Não, eu espontaneamente dou a minha vida, mas a dor dói. A dor dói tanto que ele, se identificando comigo e com você, ele bradou,
ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso era a mágoa de Jesus, porque até Deus, quando se fez homem, até Deus feito carne, ele sentiu a minha dor e a sua dor, e essa mágoa é recebida. Nós temos aqui outro tipo de amargura, lá em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 18, Deus estava exortando o seu povo, e ele diz assim: olha, vocês viram lá como era o Deus do Egito, tire dentre vocês essa idolatria, e acabe que vocês vão acabar se flagrando servindo a outros deuses, né? Então, tire isso para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Aí já está dizendo de uma amargura que é produzida pelo indivíduo, que é produzida pelas pessoas, pelos grupos, que é aquela coisa assim: eu amo a Deus, mas eu não consigo abrir mão de um ídolozinho. Eu amo a Deus, mas eu prefiro obedecer ao meu marido. Eu amo a Deus, mas eu prefiro acreditar na palavra deste pastor alienado. Aí Deus está dizendo: é esse processo que vai produzindo arvorezinhas, ervas daninhas e que, consequentemente, produzem amargura. Esse versículo de Deuteronômio vai encontrar eco lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, quando fala assim, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, são necessários processos de separação, de busca ao Senhor, de comunhão uns com os outros. De que forma? Atentando diligentemente, ou seja, tem que dar muito trabalho prestar atenção nisso, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, que é separação do mundo e do pecado, e não se separar da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, dessa raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Então aqui ele está dizendo: olha, você pode se tornar uma pessoa amarga na medida que você deixa de confiar em Deus e passa a confiar em ídolos, sejam quais ídolos forem, ídolos humanos, ídolos bípedes, ídolos quadrúpedes, ídolos institucionais, ídolos sociais. Ou então você acaba produzindo amargura quando você não é diligente em dizer: eu sou de Jesus, Ele habita em mim, o que é que tem eu me contaminar com essas coisas? Não, preste atenção, trabalho diligente. Senão você vai produzir um processo. É como se você estivesse comendo ervas amargas e quando você vai ver, o seu ser está todo contaminado, como uma floresta pode se contaminar com muitas ervas amargas. Essa é uma amargura que a gente cultiva. A amargura que Ana estava vivenciando aqui não foi que ela cultivou, era uma amargura que lhe era imposta. Era uma sociedade misógina, era uma rival que zombava dela, e ela não ficou fazendo estudos filosóficos disso, ela fez o que eu e você temos de fazer. Ela se lançou diante do Senhor e com muita amargura de alma ela chorou. E é aqui que eu quero conversar com você. Qual é a sua amargura de alma? Que amargura é essa que você precisa lançar diante do Senhor? Primeira coisa que eu te digo: não se sinta culpado ou nem culpada pela amargura que está na sua alma. O melhor método não é você procurar saber se isso é pecado, se não é, se você não pode perdoar. É você colocar isso diante do Senhor. É isso que Ana faz aqui, que as pessoas deixam por último. Que a pessoa se sente assim: eu estou amargurada, então eu me sinto impuro e imundo. Não, você se sente amargurada? Você se sente por vezes uma pessoa invejosa? Você se sente por vezes uma pessoa vingativa? Não tem problema. O Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor conhece a sua estrutura, Ele sabe que somos pó. Então você já pode começar aí: Senhor, Tu sabes que eu sou pó e eu me sinto uma pessoa amarga. E às vezes a gente se culpa por amarguras que não são culpas nossas, implantaram. Assim como há eunucos que foram feitos assim por causa dos homens, há pessoas amargas como Ana, que a amargura lhes foi imposta e ninguém é obrigado a escapar disso, não. De repente você é essa pessoa. Como eu estava agora há pouco conversando com alguém que estava me dizendo, por exemplo, que uma pessoa do seu serviço passou a abordá-la sexualmente de maneira insistente, persistente. Aí ela vai pedir socorro ao seu superior e o seu superior vai dar nela uma cantada. Como é que você não fica amargo numa situação dessa? Aí a pessoa vai e acaba tendo de sair do seu trabalho
para fugir dessa má fama de uma coisa que não é culpa dela, a gente vai ficando amargo. Como aconteceu, por exemplo, com a minha querida Patrícia Leles, que sobreviveu a uma tentativa de estupro do deputado Marco Feliciano e que hoje nem acredita mais em Deus, porque ela foi vendo que aquele homem que lhe causou mal, que tem uma família estruturada, um homem de bem de família, nem foi punido por esse Deus. Ela está amargurada, mas ela não está cometendo um pecado. Eu estou dizendo esse caso porque esse é um caso famoso, que aliás, ela que ficou vista como a pessoa que queria derrubar o santo homem de Deus. Não. Eu digo a Patrícia, eu digo a qualquer pessoa que se flagrou amargurada ante um silêncio de Deus, diante de um absurdo feito por um pastor como esse. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua amargura, toda a sua limitação, né? Porque Ele vai cuidar de você. É claro, ninguém é obrigado a fazer isso, porque eu estou falando. O que eu estou dizendo é que toda aquela pessoa que vir alguma coisa de Deus nessa minha recomendação e se lançar diante de Deus, vai ter a surpresa que Ana teve. E a amargura dela era assim: eu tenho uma mulher aqui, minha rival, que zomba de mim como se eu fosse uma maldita por eu não ter filhos. E ela orou como pôde. Eu falo sobre isso no vídeo anterior. Aqui eu estou dizendo para você, a gente vive como pode, e uma das coisas que a gente pode, porque nele tudo nós podemos, inclusive podemos lançar sobre ele a nossa amargura. O que a gente pode? Lançar sobre ele a nossa amargura e dizer: Senhor, eu não concordo com essa injustiça. Eu não concordo com essa cultura de estupro que fica zombando até de corpos de mulheres mortas. É isso, é admitir a amargura, é denunciar o crime. Deus não tem raiva de quem admite a amargura, porque nesse caso não é amargura fruto de inveja, de ódio, é amargura fruto de uma justiça que você não vê sendo feita. Mas o Senhor sabe contemplar. E Ele disse: todo que invocar o meu nome será salvo. Como é que você invoca o nome do Senhor? Lançando diante dele toda a sua amargura de alma. E aqui eu não estou zombando de você, aquelas zombarias caridosas, né? Oi, você está amargurada? Lance-se sobre o seu não. Eu estou dizendo que eu concordo com a sua amargura. Porque quem tem o mínimo de propriedade, de amor do Senhor no coração, vai continuar achando um absurdo que esses absurdos prevaleçam sobre a existência e vai se lançar diante dele como Ana se lançou, dizendo: Senhor, isso é um absurdo, e como eu creio em Ti, eu duvido que o Senhor concorda com esse absurdo. Por isso eu me lanço diante do Senhor com toda a minha amargura de alma. Você vai ver, toda pessoa que se lança ao Senhor, como Ana, colocando sobre ele a amargura de alma, mesmo que ela venha em meio a choro abundante, não vai ficar sem resposta do Senhor. Porque Ana fez isso e encontrou a resposta do Senhor. Jó fez isso e encontrou a resposta do Senhor. Paulo fez isso e encontrou a resposta do Senhor. Ele pediu por 3 vezes que aquele espinho, aquela questão psíquica que lhe incomodava saísse. Ele encontrou a resposta do Senhor. E Jesus, que não estava amargurado, mas estava magoado, ele chamou os seus apóstolos e disse: vigiem comigo, vem cá orar comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, algo amargo tomou conta de mim. E o que Jesus fez? Ele foi falar com o Senhor, porque senão ele não daria conta do veneno que poderia tomar conta da sua alma. Se o veneno vai tomar conta da sua alma, se ele já tomou conta da sua alma, não tem problema, o seu Senhor é o mesmo. Lance-se diante dele, porque ele sabe como tratar essa amargura, que foi se tornando amargura nesse processo de sobrevivência que você com o qual você teve que aprender a dialogar. O Senhor te entende, viu? Vá com fé e se jogue diante dele. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like, se inscreva nesse canal, clique no sininho para você receber as notificações, porque a gente ainda tem muita coisa para aprender aqui, diante da palavra do Senhor, que só é palavra do Senhor na medida em que eu e você
estamos aqui exercitando essa comunhão. Amém?